Alô, som. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que corajosamente enfrentaram este frio para estarem aqui no presencial. Boa noite aos amigos da internet que estão nos acompanhando para assistirem um estudo, para fazerem um tratamento, como de hábito fazemos. O que nós podemos dizer? Que sejam todos muito bem-vindos. Antes de fazermos a prece, gostaríamos de lembrar que na última semana nós fizemos um estudo com o tema Olhar para Si, na quarta-feira, e nós havíamos combinado, nós havíamos dito que hoje nós iríamos terminar, fazer a segunda parte do que ficou faltando sobre as questões relacionadas ao olhar para si, em síntese, ao autoconhecimento. E é justamente o que nós vamos fazer no estudo de hoje, juntamente com o passe, o tratamento espiritual, para quem está nos assistindo. E para iniciarmos, como de hábito, vamos então fazer a nossa prece. Busquemos então, a partir de agora, aquele momento em que todos nós reverenciamos o nosso Pai, reverenciamos Jesus, reverenciamos esta equipe espiritual que nos assiste, esta equipe espiritual representada pelos benfeitores espirituais, que em cada denominação religiosa recebem uma definição diferente. Basta lembrar que são os bons amigos, os mentores, ou como preferem alguns, os guias, os orientadores espirituais que conosco caminham nessa jornada evolutiva. É da lei divina que uns devem auxiliar os outros. É da lei divina a cooperação, a solidariedade. Então é evidente que por esta razão, aqueles que deixam o corpo e já têm uma consciência mais ampla do processo evolutivo, voltem-se para nós, para nos auxiliar em nossa caminhada, como eles também continuam na caminhada que lhes cabe, formando assim essa grande família espiritual, a qual todos nós fazemos parte. E nunca é demais dizer que, como ainda somos espíritos frágeis no tocante à moralidade, à espiritualização, como ainda oscilamos significativamente no campo das emoções, sempre será de bom alvitre solicitar a proteção divina, sempre será necessário rogar o amparo desses benfeitores, sempre será útil e bem-vindo a prece que nos fortalece, a prece que nos auxilia a nos mantermos no caminho principal, naquele estabelecido pelo Evangelho de Jesus. E que nesta noite de tratamentos espirituais, nesta noite, uma vez mais, de aprendizado, possamos estar conectados a esta egrégora, possamos estarmos vinculados a esta energia positiva, a fim de que possamos, nesta caminhada, conseguirmos o mais rápido possível chegarmos não à perfeição propriamente dita, porque entendemos que ela ainda está demasiadamente distante, mas pelo menos num patamar evolutivo, numa condição em que tenhamos menos agruras, menos conflitos, menos dificuldades e possamos viver as nossas encarnações sem os karmas tão pesados, de uma maneira em que aqui estejamos apenas para a evolução, já não mais na condição daqueles que resgatam débitos pesados. Que o Cristo abençoe-nos a todos, assim seja. Uma
das grandes dificuldades de quase todos nós é compreendermos com mais clareza a nossa condição evolutiva. Nem sempre é fácil fazermos isto, porque nós não temos uma ideia mais precisa de onde nós estamos vindo. Sabemos que não estamos vindo dos céus, não estamos aqui porque descemos das regiões sublimes para visitar o orbe terrestre. Não, isso definitivamente não. Temos a informação que estamos vindo ali das regiões, digamos assim, mais densas do mundo astral. Estamos vindo de encarnações, muitas das vezes bem mais complicadas do que esta que nós estamos vivendo agora. Então nós temos uma ideia subjetiva da nossa condição espiritual, isso é fato. Mas não temos uma ideia mais precisa de quem fomos. Sabemos, por exemplo, que erramos, que tropeçamos aqui ou acolá, mas não sabemos, a menos que algum espírito nos revele exatamente quais foram os nossos erros, talvez até quais foram os nossos crimes. Com base nisto, fica muito difícil sabermos em que patamar evolutivo estamos. Então nós poderíamos usar uma referência em relação àquilo que carregamos dentro de nós. Imagine que você está andando, saboreando um delicioso café, e alguém lhe empurra, e você derruba o café. E se alguém perguntar assim, por que é que você derrubou o café? Logo você vai dizer, porque alguém me empurrou. E isso não é bem uma verdade. Você vai derrubar o café porque era de café, que a sua xícara estava cheia. Se tivesse chá, você teria derrubado o chá. Se tivesse suco, você teria derrubado o suco. Isso significa que quando a vida nos empurra, quando sentimos o vendaval da existência, o que jogamos para fora é exatamente o que temos dentro, o que nós estamos carregando. A bem da verdade, esta é a nossa realidade. Para ficar mais claro, eu assisti outro dia um professor de filosofia fazendo uma análise muito interessante da Branca de Neve. E ele pontuava na sua abordagem que, na verdade, a Branca de Neve não era a personagem principal daquela história, daquele enredo. A Disney é quem transformou Branca de Neve na personagem principal. Porque quando nós temos contato com a história da Branca de Neve, nós percebemos que ali a história se baseia na relação da madrasta com o espelho. E olha que interessante, para ampliar o nosso raciocínio. A madrasta pergunta ao espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, só a senhora. E quando o espelho diz isto, é uma maravilha. O reino está em paz, a madrasta está em paz, o espelho está em paz, Branca de Neve está em paz. Ela volta a perguntar num outro momento, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E a resposta é a mesma, não. A senhora é a mais bela. O reino continua em paz, a madrasta está em paz, o espelho está em paz, Branca de Neve está em paz. Mas num dado momento, quando ela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sim, existe, a Branca de Neve. Então aí a madrasta se transforma numa bruxa, quebra o espelho, contrata o caçador, bota fogo no reino e manda matar a Branca de Neve. Qual é a moral da história? A moral da história é em que você se transforma quando dizem o que você não quer ouvir. Mais uma vez, estamos usando como referência o que está dentro. E para conseguirmos enxergar com clareza o que está dentro, temos que ter contato com as dificuldades. É muito fácil, por exemplo, estarmos em paz quando a nossa vida está em paz. É muito fácil termos fé quando não temos problema financeiro. É muito fácil estarmos serenos quando não temos nenhuma doença. É muito fácil sermos calmos
quando as pessoas que se relacionam conosco nos adoram, nos compreendem, nos elogiam. Quando nós estamos em contato com a dificuldade, quando chegam os desafios, é exatamente aí que nós colocamos para fora o que nós realmente somos. Outro dia eu assisti a um psicólogo, coronel inclusive, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, se você pegar uma caixa e começar a colocar joias lá dentro, você terá nessa caixa um porta-joias. Se você pegar esta mesma caixa e começar a colocar cascas de banana, você vai ter uma lixeira. Então a pergunta é, o que é que você tem colocado na sua mente? Joias ou lixos? Porque a depender do que você coloca, aquilo vai se transformar ou num porta-joias de boas ideias, bons pensamentos, ou numa lixeira de pensamentos negativos, pensamentos infelizes. Bom, feita então essa introdução, vamos aqui para a minha primeira pergunta desta noite, que são poucas as questões que ficaram sem responder na última quarta-feira. A primeira pergunta é uma expressão de Jung. Jung, ele afirma que tudo que você resiste, persiste. E a partir desta frase de Jung, a pergunta, e por que é que nós resistimos? A resistência, a negação, é uma das formas de uma fuga psicológica. Quando o indivíduo, na dificuldade de lidar com o seu sombrio, na dificuldade de enfrentar as suas dificuldades, prefere negar, prefere resistir. Porque enquanto eu estou resistindo, eu não dou abertura para entender e olhar para aquela situação. Seria mais ou menos assim. Você diz para a pessoa, mas você engordou um pouco, não foi? E a pessoa diz, não, essa roupa que me deixa gorda. Parece que eu estou, mas não estou. Está resistindo. Ou você diz assim para a pessoa, olha, sou sua amiga, sou seu amigo. E seu casamento vai bem? Afinal de contas, é a quinta amante que você descobre do seu marido. Ah, mas pelo menos ele não bebe, não usa droga. E isso é resistir. Um fato que está acontecendo, que está comprometendo o equilíbrio, mas como é muito doloroso olhar para isso, então a pessoa vai resistir. Então a pergunta é exatamente essa, por que nós resistimos? E aqui nós separamos alguns itens, tem muitos, mas eu acho que esses daqui são suficientes. Nós resistimos por uma questão de vergonha. Toda situação que nos expõe a sentirmos alguma vergonha, nos leva a evitar essa situação. E aí, a gente se lembra que as religiões não colaboraram muito nesse sentido. Porque, desde sempre, os religiosos trabalharam com a seguinte ideia: qualquer pensamento vergonhoso, qualquer atitude vergonhosa, você é culpado. Você deve se confessar. Você é um pecador. Você tem que rezar 50 Pai Nossos, 50 Ave Marias, e o padre tem que lhe perdoar, porque se ele não lhe perdoar, você vai carregar esse pecado. Essa ideia de pecado, de punição, foi fazendo com que as pessoas escondessem o que elas sentem, porque afinal de contas, trazer isto para fora era um absurdo, era um pecado, e isso não ajudou muito no que diz respeito ao autoconhecimento. Porque se você tem que vencer alguma situação, você primeiro precisa aceitar que você está com aquele problema, que você está com aquela dificuldade. Ah, mas isso vai me trazer uma vergonha. Eu acredito sinceramente, pode até ter alguma exceção, mas eu acredito que se todos nós aqui formos olhar para a nossa vida, para o nosso passado, para o que a gente viveu até agora, a gente tem mais de um motivo para nos envergonhar. Sim ou não? Sim. Eu acho muito difícil estarmos isentos de termos feito coisas que hoje nos envergonhamos, porque é o próprio processo da evolução. Eu não sabia, eu até sabia, mas não conseguia. Eu até achava que conseguia, mas na hora eu não consegui. E aí as situações foram acontecendo. Só que esta vergonha, ela não pode ser vista como uma coisa umbralina,
uma coisa infernal, uma coisa que seja sinônimo do demônio possuir você. Precisa ser vista como algo que faz parte da condição humana. É preciso que a gente aprenda a aceitar o nosso humano. E o nosso humano escancara as nossas limitações. Se nós somos espíritos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos, se nós somos espíritos recém-saídos do primitivismo e ainda distantes da angelitude, é natural que esta condição humana acabe gerando tropeços, equívocos, aos quais todos nós cometemos. Então, esta, infelizmente, é uma das razões pela qual nós existimos, pela vergonha. A segunda, porque quando não resistimos, isto escancara a nossa vulnerabilidade. Nós não gostamos de nos sentir vulneráveis. Nós não gostamos de nos sentirmos frágeis. Inclusive, é daí que cometemos um grave erro nas nossas vidas, de querermos sermos fortes o tempo todo. Aquela pessoa que aguenta tudo e acaba morrendo com depressão. Aquela pessoa que segura tudo e acaba desenvolvendo uma série de doenças. E a gente sempre diz assim: você não tem que ser a melhor, você não tem que ser o melhor, você tem que fazer o que é possível, você tem que fazer aquilo que você consegue, aquilo que você dá conta, sempre usando como imagem um herói muito conhecido entre nós, que não é o Capitão Caverna, porque se pegar a média de idade aqui, eu digo assim, qual herói que vocês mais se lembram? O Capitão Caverna, lembra? Né? Aquele que tinha aquele tacape na mão que tirava tudo dentro dele, né? O nosso primeiro herói foi o Capitão Caverna, não é verdade? Quando a gente se lembra da nossa infância, a gente vai lembrar do Capitão Caverna. Mas quando a gente fala do Super-Homem, do Superman, né? Muito antes da Liga da Justiça, muito antes dos Vingadores, nós tínhamos lá o Superman, o homem mais forte do universo, que tinha uma fraqueza, a Kryptonita. Então pensemos assim, se o super-homem, que é o super-homem, que é um super-herói, tem uma fraqueza, imagine nós que somos seres humanos. E aí essa tentativa de sermos fortes o tempo todo é muito complexo, é muito difícil. Eu outro dia estava lendo um livro infantil, o meu lado criança estava lendo o livro infantil, e aí tinha um diálogo entre duas pessoas. E aí uma pessoa perguntou assim para a outra: qual foi a coisa mais difícil que você já disse? E a outra respondeu: me ajuda. Qual foi a coisa mais difícil que você já disse? Me ajuda. Ora, por quê? Porque para pedir ajuda requer uma certa humildade. Para reconhecer a nossa fragilidade requer muita humildade. Estar na posição de quem pede desculpa, de quem pede perdão, é tão difícil quanto o outro de perdoar. Então, esse é também um dos motivos, eu diria o segundo, que faz a gente resistir. É não querer mostrar a nossa vulnerabilidade. O terceiro, nós colocamos 4. Quando não resistimos, nós revelamos para nós mesmos que não somos tão bons. E se está aí uma coisa que dói muito. Porque assim, existe aí em nós eu estou genericamente falando, uma certa hipocrisia. Porque a gente tem aquele discurso pronto, que é uma falsa modéstia. Ai, mas quem sou eu? Eu sou espírito imperfeito. Nossa, não, eu não tenho essa capacidade. Ai, você que é bom. Nossa, olha como você fala bonito. Eu não. E a gente diz isso tentando mostrar humildade. É mentira. A gente se acha os tal, a gente se acha os melhores. Lá no fundo, a gente diz isso, mas a gente se acha os campeões da caridade. A gente não é vocês, não. A gente é genericamente falando. A gente acha que é, né, o bom, aquela pessoa que já faz a caridade e tudo mais. Agora veja só. E eu dizia isso outro dia. Quando a gente começa a olhar para nós, é como você entrar numa casa abandonada, que você comprou. Você adquiriu uma casa, você pagou caro, uma casa grande, praticamente uma mansão, bem localizada. Mas você não se deu conta que ela está abandonada há 10 anos. E quando você entra dentro da casa que você pagou muito caro, você se depara com a sujeira, com os cupins,
com rachaduras, com buracos no teto, e aquela casa maravilhosa, você vai percebendo que ela por dentro ainda há muito o que fazer. É exatamente isso que acontece conosco quando nós enxergamos com clareza quem somos. A gente não é tudo isso. Aliás, a gente está muito longe de ser o que a gente acha que é. Muito longe. Outro dia eu estava assistindo o professor Clóvis de Barros Filho, e ele dava um exemplo de um japonês. O Japão, né, tem uma cultura muito evoluída, eu achei muito interessante. Ele contando que ele estava viajando de avião e tinha um japonês sentado na frente dele, e o japonês virou-se para trás e disse assim: olha, eu posso inclinar minha poltrona? Vai lhe incomodar? E eles: não, o senhor pode reclinar a poltrona, não vai me incomodar. E o japonês não reclinou a poltrona. Ele levantou para ir no banheiro e quando ele voltou, ele parou na poltrona da frente e disse: olha, eu disse que o senhor pode reclinar a poltrona, não vai me incomodar. E o japonês disse assim: mas eu não reclinei porque o senhor mentiu. Não, eu não menti. Sim, o senhor mentiu. O senhor quer ver? E aí estava o laptop do professor, né? Lá naquela mesinha que a gente come. Ele reclinou, o laptop caiu. Ele está vendo? Lhe incomodaria, por isso eu não reclinei. E aí o Clóvis de Barros Filho diz assim: olha, eu nasci no país certo, porque se eu fosse ensinar ética num país como o Japão, eu ia sofrer muito, porque eles trazem, né, pelo menos grande parte, uma ética fantástica, né, que nos faz pensar a esse respeito. Então, nós não temos todas essas virtudes que nós achamos que temos. É por isso que a gente resiste. E por último, ainda respondendo a primeira pergunta, isso também é uma coisa muito interessante, porque não resistir, assumir as nossas fraquezas, mostra o quanto nós não temos o controle das situações. E nós odiamos não controlar. Mesmo aquela pessoa que diz assim: não, mas eu não sou controlador. Atrasa 5 minutos o almoço para você ver. Ah, eu não sou controlador. Onde você estava até essa hora? A pessoa atrasou 1 minuto e 35 segundos. A gente controla. Aliás, ser controlador é típico de gente ansiosa. Todo ansioso é controlador, não é assim? Por quê? Porque o ansioso detesta o efeito surpresa. Ele quer ter tudo sob controle para ver se não acontece nada e não estraga o seu dia. E não é que vai estragar se acontecer, mas é que ele não tem o controle. Então, quando nós não resistimos, nós temos que reconhecer que nós não temos o controle de quase nada. Aliás, nós só temos o controle do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Todos os eventos que acontecem à nossa volta, nós não temos controle nenhum, absolutamente nenhum. Embora isso nos dê um pouco de medo, é a nossa realidade. Eu me lembro, e quando eu era mais jovem, não que eu não seja hoje, é óbvio que eu ainda sou. Ai, os invejosos, é horrível isso. Sai para lá, seus invejosos. Imagine só, eu era ansioso e viajava muito de avião, como viajo até hoje. Eu estava fazendo a conta, é coisa de quem não tem o que fazer. Eu estava fazendo a conta outro dia, nós estamos começando junho. Esse ano, contando as idas e voltas e as conexões, eu já subi e desci de avião 21 vezes. E nós ainda estamos em junho. E eu sempre viajei muito de avião e sempre tive muito medo. E sempre fui muito ansioso. Então vocês imaginam a tortura que era, né? Hoje diminuiu bastante, né? As duas coisas diminuíram, né? Eu fiquei muito mais feliz e mais tranquilo quando o Espírito disse para mim que não está na minha programação morrer de acidente aéreo na atual encarnação. Então aí eu já fiquei mais tranquilo. Agora eu enfrento turbulência mais tranquila. Aí o Espírito falou. Aí quando balança muito, eu digo: será que ele estava certo mesmo? Aí vem aquela dúvida aí, não, mas ele estava. E ainda o Espírito me disse e me chamou a atenção, ainda me deu uma bronca. Bom, mas tudo bem. E aí então era um caos, era um caos. Hoje, se você perguntar para a Carla vai dizer que eu sou ansioso. E eu vou dizer que eu sou uma pessoa prevenida. Né? Mas você chega 3 horas antes no aeroporto? Chego. E isso é ansiedade? Não, isso é ser preventivo. Já umas 2 ou 3 vezes, se eu não tivesse saído 3 horas antes de casa, eu teria perdido o voo.
Ainda mais eu que estou acostumado em São Paulo. São Paulo, você não calcula o tempo que você vai demorar pela distância. Você calcula pelo dia da semana, pelo horário e pelo trânsito que tem. Então você pode ir num lugar, por exemplo, às vezes o ponto que eu estou para chegar no centro para fazer palestra, tipo assim, horário de pico, 5 horas da tarde numa sexta-feira, 2 horas e meia. Retorno, 9h30 da noite, 40 minutos. O mesmo trecho, só que não é mais horário de pico, né? Então, eu sou uma pessoa que não gosta de correr riscos. Mas naquela época eu era muito ansioso. E aí assim, no dia da viagem era um terror, porque eu ia ficando ansioso. E aí assim, o ansioso é desse jeito, né? E se? E se o avião atrasar? E se eu perder a conexão? Ah, e se chover? E se o avião quebrar? Olha, é um horror isso, você morre. Você morre antes de subir no avião, o avião não precisa nem cair. E aí, obviamente, que eu comecei a me reeducar, porque, como diz a neurociência, quando nós estudamos, por exemplo, neuroplasticidade, nós vamos aprendendo que o nosso cérebro é treinável, que o nosso cérebro pode aprender, desaprender, aprender de novo, que mesmo que a pessoa seja ansiosa, ela pode treinar o seu cérebro e deixar de ser ansiosa. E isso está provado cientificamente. E eu embarquei nessa ideia e consegui vencer a ansiedade nesse sentido. Porque eu comecei a ir para o aeroporto e comecei a fazer o seguinte raciocínio, eu comigo mesmo. Bom, se eu vou pegar um avião, qual é a única coisa que depende de mim? Não atrasar. É a única coisa que eu posso fazer. Todo o resto não tem relação comigo. Ah, mas o avião pode quebrar. Sim, mas eu não sou mecânico de avião. Certo? Mas o avião pode atrasar. Eu não sou o piloto do avião. Mas o tempo pode fechar. Muito menos eu controlo o tempo. Então, quando o pensamento dessa natureza vinha, e se vamos ler um livro, vamos fazer alguma coisa, e nesse exercício diário, porque aí é o velho exercício, não tem jeito de ser diferente, a gente consegue ir modificando, a gente consegue treinando o cérebro para que ele faça de um jeito diferente. Não tem como não dar certo. Até uma das perguntas que tinha aqui no final, é interessante essa pergunta, porque a inteligência artificial, ela vai roubar o emprego de muita gente, né? Já está acontecendo hoje em dia, né? Qualquer coisa você joga no IA, né? E ela te dá tudo que você precisa. E a pessoa perguntou assim, será que a inteligência artificial um dia vai roubar a profissão de terapeuta? Eu acho muito difícil, a menos para aquelas pessoas que não querem investir. Porque a inteligência artificial pega tudo que está aí na internet, tudo que está solto, inclusive as bobagens, não é? E você diz lá, eu sou fulano de tal, eu tenho esse problema, o que eu faço? IA. E ela te dá a resposta que você faz. Para quem não quer gastar dinheiro com terapia, quer sarar em uma semana, é maravilha, vai dar certo. Invista aí. Você vai ficar doido, curado, pode ficar tranquilo. Mas não é assim. Porque quando você fala em terapia, por exemplo, quantas vezes numa terapia o silêncio vale mais que 1000 palavras? Como é que a inteligência artificial vai interpretar o silêncio? Quantas vezes na terapia, quando você faz a leitura corporal, os gestos falam muito mais do que as palavras? Como é que a inteligência artificial vai avaliar esses gestos? Quantas e quantas vezes na terapia o quadro dramático e traumático tem a ver com a estrutura familiar? Como é que a inteligência artificial vai avaliar isso? Então não tem perigo nenhum. Para quem quer uma boa terapia, vai ter que continuar investindo tempo, dinheiro, boa vontade, para que as coisas aconteçam através do exercício, repetidamente, até que aquilo comece a dar certo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Sendo insuportável perder um grande amor, a melhor coisa não seria não ter um grande amor? E essa nós vamos responder bem rapidamente, que aliás é uma citação que eu já fiz em uma live de domingo, que é de Rubem Alves. Rubem Alves, o poeta, ele diz assim que o verdadeiro amor
É como você ter um pássaro pousado no seu dedo. O verdadeiro amor é como você ter um pássaro pousado no seu dedo. É lindo. Imagine aí um beija-flor pousado no seu dedo. Está aqui pousado e de repente voa. Não é assim? É assim. Esse é o grande amor. É a nossa consciência, é a nossa ciência de que, como nada é para sempre, talvez nem aquilo que acreditávamos que era amor. Por quê? Porque se for amor, vai permanecer. Ainda que o pássaro bata asas e vá embora, ele pode voltar no dia seguinte. Ainda que você se separe de um grande amor por ocasião da morte, sendo um amor verdadeiro, o reencontro acontecerá mais tarde. O grande problema são as nossas interpretações. O grande problema é sabermos avaliar o que é amor. Porque se nós não conseguimos ainda, pelo menos a maioria de nós, se a maioria de nós ainda não conseguimos desenvolver o alto amor, o amor a nós mesmos, que não é o egoísmo. Alto amor é bem diferente de egoísmo. Se nós temos essa dificuldade de nos amarmos, que dirá avaliarmos o amor da gente como a outra pessoa. E aí, normalmente, quando a pessoa diz assim, mas acabou o amor, talvez nunca tivesse acontecido uma relação de amor. Talvez uma relação de carências, talvez uma relação de companheirismo, talvez uma relação de interesses, os mais variados interesses possíveis, mas não exatamente amor. E aí a gente diz que acabou o amor, mas na verdade ele nunca existiu. Quando estivermos falando de um amor, mas havia tanta paixão, bom, mas aí nós já estamos partindo para um outro lado. Aí nós estamos partindo para aquela coisa eufórica, aquela coisa que queima, que é a paixão. Aí nós já estaremos falando de desejos, que é uma outra coisa diferente. Nós estamos falando de amor. E quando nós estamos falando do amor que envolve o espiritual, se é amor, o será para sempre. Nós não esqueceremos. Jamais. Né? E não é só o amor de homem e mulher. Tem uma palestra nossa que a gente faz, e eu não vou falar todos os itens não, porque faz parte de uma outra palestra. Uma hora eu uso esse exemplo. Mas eu só vou pegar um exemplo dessa palestra, que eu pergunto assim para as pessoas, que as pessoas lembrem de algumas coisas que teoricamente são importantes. Por exemplo, os últimos 5 países campeões da Copa do Mundo, sem olhar no Google. A pessoa lembra 1, lembra 2, assim, 5 é muito difícil. A pessoa lembrar 5 mulheres brasileiras que foram Miss Brasil. A gente lembra de 1 ou 2, mas a gente lembrar de 3 atletas que ganharam a medalha de ouro na última Olimpíada. A gente lembra 1, lembra 2, e no final das contas a gente não lembra quase nada. E aí, para demonstrar que as coisas da alma que permanecem, aí no final da brincadeira, a gente vai fazendo outro tipo de pergunta. E aí eu só vou fazer uma para vocês. Que vocês se lembrem do nome ou da fisionomia, do nome ou da fisionomia da primeira professora. Quem conseguiu lembrar, erga a mão. Aí, viu? Por quê? Porque isso que é importante. Porque isso que é importante, entende? Porque isso ficou. Nossa, mas faz 50 anos. Pois é, mas ficou. Marcou tanto porque era uma relação verdadeira de amor, ainda mais na geração daqueles que têm mais de 40. Depois dos pais, a nossa maior referência era o professor ou a professora. Hoje, infelizmente, isso ainda não acontece mais. Mas na nossa época era assim. É inesquecível. É inesquecível, não é? Então, assim, isto é muito, muito, muito importante. Tá certo? A próxima pergunta. A culpa ajuda ou nos prejudica? A culpa ajuda no sentido de despertar. Você não se sentir bem com aquilo que você fez, indica que a sua consciência está lhe mostrando que o caminho não é esse. Então, nesse sentido, sentir a culpa é muito bom. Mas você trazer a culpa
como sendo algo para lhe torturar. Eu errei, agora eu tenho que sofrer, eu tenho que dar chibatada nas minhas costas, eu não mereço ser feliz, eu tenho que sofrer o resto da vida. Não é essa a ideia. Ninguém vai evoluir desse jeito. Não deve ser esse o processo. Eu acho que não é uma escolha muito inteligente. Eu me lembro, isso aconteceu há uns 15 anos atrás, faz tempo, eu atendi uma jovem senhora que estava em depressão. Na ocasião, ela morava na cidade de Campinas. E como ela tinha parentes em Votuporanga, ela vinha muito para cá. E aí a gente aproveitava para fazer a terapia no presencial. E ela me contou a história dela. Ela, embora casada, ela engravidou. Mas o marido não queria o filho. Ele não queria, não tinha vocação para ser pai, jogou a culpa nela e exigiu que ela abortasse. Ela, num primeiro momento, resistiu a abortar, ela disse que não, que teria o filho, mas ele pegou pesado e acabou convencendo, e ela acabou fazendo o aborto. E daí, então, ela acabou entrando num processo depressivo. E aí, quando ela narrou a sua história, eu disse assim, bom, eu entendi. Então, a senhora procurou a terapia para tratar a depressão? Ela disse não, não exatamente. A depressão eu quero tratar num segundo momento, eu quero resolver outro problema. Eu disse, qual o problema? Ela disse assim para mim, isso já aconteceu há 6 anos. E desde que isso aconteceu, eu tomei um ódio do meu marido, ele nunca mais me tocou. Eu nunca mais deitei com ele. Tanto é que eu durmo na sala até hoje. Nunca mais ele me tocou. É uma convivência horrível, mas eu não consigo me separar. E eu vim aqui para tentar descobrir, porque não dá para entender. Eu não gosto mais dele, aliás, ao contrário, eu tomei ódio por ele. Não temos mais nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de relação sexual, mas eu continuo casada, morando na mesma casa que ele, e eu não consigo me separar. O que o senhor acha que é? E não foi difícil descobrir, né, analisando o caso, meio que óbvio. Como ela concordou com o aborto, embora a decisão tenha sido do marido, mas ela aceitou, ela sentiu uma grande culpa. Da culpa, ela sentiu uma necessidade muito grande de ter que sofrer, porque já que ela errou, ela merecia sofrer. Estando casada, ela sofria. E por isso que ela não separava. E num caso desse, o que é que você trabalha? A culpa. A culpa. Para que ela se liberte da ideia que ela precisava sofrer com o marido para pagar o pecado que ela havia cometido. Deu para entender? Então, a complexidade da mente humana é muito grande. E aí a gente precisa aprender tudo isso. Bom, e aí para a gente encerrar, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Vocês entenderam a pergunta? Agora eu vou apelar para o Silvio Santos. Não que ele vai incorporar, não é isso não. É que o Silvio Santos contava essa história. Tinha um homem, um trabalhador, um homem do campo, que o rei condenou à morte. Ele seria guilhotinado, iria para a guilhotina no dia seguinte. Então ele foi preso, estava lá na sua cela, né? Tinha lá a grade, e ele ficou lá debruçado na cela, conversando com um burro, que estava do outro lado, conversando com o burro. Passou um soldado e disse assim para ele, larga de ser tonto, você vai ser morto amanhã cedo. Aproveita o resto de vida que você tem, você fica gastando tempo conversando com o burro. Ele disse, não estou conversando com o burro não, eu estou ensinando ele a falar. Mas como assim? Não, é que você não sabe, na minha família, meu bisavô, meu avô, meu pai, todos nós temos essa habilidade de ensinar o burro a falar. E vocês conseguem? Sim, conseguimos. Depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, todo burro que passa comigo começa a falar. O soldado correu até o rei e disse, rei, o senhor vai matar um homem amanhã? Mas se eu fosse o senhor, não matava não, porque ele tem uma qualidade diferente. O que ele faz? Ele ensina burro a falar. Ensina, traz ele aqui. Trouxe ele. E se é verdade que o senhor ensina burro a falar? Ensino, eu preciso de um tempo, pelo menos 1 ano, mas eu ensino. Então o senhor não vai morrer amanhã. Vou lhe dar liberdade. Nós temos um burro aqui no palácio, o senhor vai ensinar o burro a falar. Pois não, claro que sim, eu faço isso. E quando ele saiu, um colega disse assim, que é isso, eu lhe conheço.
Isso é mentira. Você não sabe ensinar burro a falar. Para que você falou para o rei que sabe ensinar o burro a falar? Ele disse, muito simples. Eu tenho 1 ano para fazer isso. Em 1 ano, o burro pode morrer. Em 1 ano, o rei pode morrer. Em 1 ano, até eu posso morrer. Ganhei 1 ano. Então, quando você não sabe o que fazer, você arruma uma solução temporária para que você possa ganhar tempo e mais lá na frente você saber tomar a decisão certa. Ok? Muito bem. Vamos então agora para a nossa prece. Para quem está no salão, a Suzy vai coordenar o passe. Para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, continue nos acompanhando, porque a equipe espiritual nesse momento, coordenada pelo Dr. Klaus, vai fazer o tratamento, tá bem? Podemos deixar a gravação até o final, ok? Vamos lá. Aí o pessoal que está na internet vai ficar um pouquinho escuro, mas é normal porque a gente apaga a luz aqui, ok? Mas está tranquilo, vamos lá. As pessoas vão se posicionando, nós vamos pedindo a Jesus que nos ampare, nós vamos pedindo a Jesus que nos ajude, e nós vamos sentindo esta energia a partir de agora. Enquanto os passes são aplicados, nós vamos conversando com Jesus e dizendo a Ele, Senhor nos ampare, Senhor nos ajude. Senhor, compreenda as nossas necessidades, os nossos desafios. Compreende, Senhor, as vezes que blasfemamos, que não te compreendemos direito, as vezes que achamos que a vida é injusta. No fundo, sabemos que ela não é, mas a nossa rebeldia, Senhor, acaba fazendo a gente xingar, a gente fica bravo, nem a gente sabe com quem ou com o quê. Compreende, Senhor, aqueles momentos em que nós cruzamos os braços, que poderíamos estar ajudando alguém, levando um prato de comida, dando um copo de água, levando um abraço, levando um aperto de mão, mas a preguiça ainda milenar que nos acompanha acaba nos fazendo permanecer de braços cruzados no confortável sofá da nossa sala. Compreende, Senhor, que muitas vezes nos comportamos como crianças espirituais. Fazemos birra, batemos o pé, porque queremos as coisas do nosso jeito. E a gente sabe que não pode ser assim. As coisas são do jeito que tem que ser, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Ah, Senhor, compreende, perdoa, entende a gente quando a gente balança na nossa fé, quando a gente deixa a descrença tomar conta e parece que nada mais vale a pena. Que momento ruim para a nossa caminhada evolutiva. Mas, Senhor, não vamos aqui só te pedir compreensão, entendimento, perdão. Nós vamos também lhe dizer, nós vamos também lhe prometer que nós vamos mudar, que nós vamos fazer a nossa parte, que nós vamos nos posicionar de uma forma diferente. Senhor, queremos lhe dizer, queremos lhe prometer que eu vou fazer, que nós vamos fazer um esforço maior para fazer o que é certo ser feito. Que vamos tentar de todas as formas ocupar mais as nossas mãos no serviço do bem. Prometemos, Senhor, que vamos tentar manter a nossa fé, mesmo com os fortes vendavais que venham balançar o barco da nossa existência. E, sobretudo, Senhor, sustentados pelo Teu amor, te prometemos que vamos confiar mais em Ti. Que vamos, de uma vez por todas, de forma convicta, termos a certeza absoluta que o Senhor nos socorre em todas as nossas necessidades. Que o Senhor abençoa-nos todos os dias. Que o Senhor está perto, sempre está perto, nos acolhendo. Prometemos, Senhor, fazer um esforço maior no cumprimento do nosso dever.
e te dizemos: Senhor, com toda a sinceridade de nossa alma, muito obrigado pela vida, pelo corpo físico, pela oportunidade da reencarnação. Obrigado, Senhor, até mesmo pelos nossos problemas, que lapidam a nossa alma, que nos fazem amadurecer. Obrigado por tudo, Senhor, e que possamos nós continuarmos dentro, seguindo, abraçando, vivendo o Teu Evangelho. E assim seja. Aos amigos da internet, muito obrigado, fiquem com Deus. Aos amigos aqui do presencial, muito obrigado, fiquemos todos com Deus, que Jesus nos abençoe.